Seja muito bem-vindo ao canal. Se tu é nova por aqui, eu me chamo Gabriela Damasceno e por aqui eu trago psicologia de forma muito descomplicada. Essa vai ser uma série especial que eu tô fazendo para psis que querem se valorizar e se realizar na psicologia. Te inscreve por aqui e me segue também lá no Insta se tu também quer te tornar uma psi de valor. E nesse vídeo aqui, eu vou falar de uma temática que eu tenho certeza que vai te interessar, que é sobre vendas, né? Acho que nós, psicólogas, nós temos uma relação difícil com a venda, né? Eu recebo muitas perguntas e comentários de vocês em relação a isso, me falando, nossa, Gabi, eu não sei vender, como é que eu vendo sem vender? Meu Deus, que vergonha de vender, né? E eu confesso que também, né, pra mim é um desafio e acho que eu fui aprendendo também muitas coisas em relação a isso e eu quero dividir com vocês aqui alguns pontos importantes. Então, o primeiro deles, tá, que eu acho que é uma mudança aqui de chave, tem a ver com vender serviços não deveria ser algo que gera vergonha. Eu sei, gente, que só falar isso não vai, de fato, diminuir a vergonha, né? Mas isso pode nos ajudar a tomar perspectiva e seguir apesar da vergonha. Na verdade, quando a gente está vendendo algo, a gente está proporcionando uma transformação para outra pessoa. A gente está ajudando com que ela alcance algum objetivo, alguma coisa que para ela é tão importante. E por isso, né, esse para além da vergonha é poder se conectar com essa transformação que a gente está gerando, com isso que a gente está entregando e que vai fazer total diferença na vida da pessoa que está comprando o nosso serviço. E um outro ponto que eu acho importante frisar aqui é que trabalhar com saúde mental não nos tira do enquadre de empreendedoras que têm um negócio. É verdade, gente. Acho que tem muitos mitos em relação a isso. Saúde mental com a questão do voluntariado, dessa questão do se sacrificar, ter que abrir mão, muitas vezes, desse retorno financeiro por trabalhar com saúde mental. Eu acho que são várias crenças aqui que muitas vezes mais atrapalham do que ajudam. Porque, de fato, a gente precisa pensar, assim, né, que a gente presta um serviço de muita qualidade e cobrar por isso, vender esse serviço, a gente não tá fazendo nada de errado. Aí, inclusive, a gente vai conseguir alcançar muito mais pessoas dessa maneira e vai conseguir também se sentir realizada e motivada para seguir investindo no nosso trabalho. Um segundo ponto traz justamente esse aspecto da autovalorização. Tudo que a gente investe na nossa carreira vai nos ajudar também a cobrar esse preço justo. Mas, além disso, vai nos ajudar a ver valor no nosso trabalho. Se hoje eu pudesse dizer, eu acho que vendas tem tudo a ver com a gente se valorizar. E eu digo mais, se a gente não enxergar o valor do nosso trabalho, a gente não vai conseguir expressar isso pro outro. A gente não vai conseguir cobrar um valor que a gente acha ok. E as pessoas vão acabar também, né, nos entregando aquilo que a gente tá dando. Então percebam como a questão da valorização é tão importante aqui pra gente conseguir se posicionar e tá de uma forma que a gente se sinta também confortável, porque a gente sabe que esse posicionamento vem de um investimento e que a gente precisa se colocar assim para ver todo esse retorno acontecer. Um terceiro ponto, tá? Vender é muito sobre a gente escutar e entender o que o outro precisa. Quando a gente vende, a gente precisa se conectar com o que o outro tá precisando. Eu não vou vender o que eu só tô a fim de vender, o que eu acho legal. Isso precisa estar conectado com o que o outro tá precisando. Então, uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo é que ouvindo também das pessoas o que era difícil para elas, né? Aqui no meu caso, muito foco, por exemplo, em mulheres empreendedoras antes, né? Foi entendendo o que para essas mulheres era difícil, foi que eu consegui pensar, né, em que produtos queriam ajudar elas, né? E aí apareceu algo que para mim também na minha vida existe, a da autocobrança. Mas eu não trouxe a autocobrança da minha história. Eu fui me conectando, mas a partir de escutar isso muito do outro. E o meu próprio direcionamento agora também pra estar ajudando psis também veio dessa troca, né? De estar percebendo, nossa, Gabi, como é bacana quando tu partilha com a gente, né? E nos supervisiona. E foi assim que eu comecei a construir os grupos de supervisão, porque eu comecei a ver que existia uma demanda, né? Que essa necessidade dessa orientação mais clínica desde o início. Os grupos que eu comecei a dar de estudo, agora o de aprofundamento em FAP, por exemplo, né? Eu percebi que a pessoa pode ler um livro da FAP, mas ela não vai conseguir realmente praticar, né? Então, o aprofundamento em FAP, que foi um dos cursos que eu lancei ultimamente, ele vai ajudar nesse sentido. O Digital Sem Pirar, inclusive, que foi um outro workshop, que foi uma ideia assim que veio, muita gente me dizia, nossa, Gabi, como é que tu tá no digital, como é que tu faz?
E eu montei, nem era pra ser um workshop vendável, assim, ele era um bônus, né, de uma outra coisa. Só que aquilo fez, as pessoas gostaram tanto, me falaram tanto, que se tornou um workshop, né, que hoje eu também coloco à venda. Então, assim, é essa troca, né, entre escutar o que o outro precisa, tá? E a gente montar aquilo, ou até com a própria psicoterapia. O que a pessoa tá buscando na psicoterapia, né? Quando eu vou ofertar isso, eu não tenho que só pensar em dizer, ó, minha agenda tá aberta, do tipo, o que vai transformar na tua vida se tu fizer um processo de psicoterapia, né? Esse é o tipo de coisa que a gente precisa estar buscando quando a gente pensa em vendas. Um quarto ponto aqui, gente. A venda, ela acontece muito antes da venda, né? Isso é para as pessoas que me perguntam sobre como que eu vendo sem vender. É assim, é entendendo que a venda ela é todo um processo, ela é toda uma construção, tá? Então, vamos imaginar. Quando alguém indica, né, te indica enquanto psicóloga para outra pessoa, o que precisa, o que acontece ali nessa indicação? Por que será que alguém que recebe uma indicação vai marcar contigo? Pensem um pouquinho, mas eu já vou trazer a resposta aqui, tá? Porque elas confiam. Então, eu vou aceitar uma indicação das pessoas que eu confio. Se alguém que eu não confio muito, ou que eu não tenho uma relação de segurança, me indicar uma psicóloga, talvez eu até vá se eu estiver precisando muito. Mas com certeza as chances de que eu vá ir numa psicóloga indicada, ela vai ter a ver com o meu grau de confiança. Então, a confiança, ela parte fundamental de qualquer processo de venda. E aí, se a gente pensa, né, de onde é que vem essa confiança? Né? Ela não vem do nada. A confiança, ela é cultivada através da conexão e da percepção de que aquela pessoa pode te ajudar. Então, claro, aqui quando a gente tem uma indicação, a gente tem essa confiança que veio da conexão com essa pessoa. Mas falando agora, por exemplo, de Instagram, né? Eu vou confiar nas pessoas que eu conheço. E eu vou conhecer se eu tenho uma relação, se essa pessoa se mostra, se ela partilha de coisas que ela faz, se ela fala dos pontos de vista dela, se ela partilha os conteúdos. Então, à medida que eu reconheço que essa pessoa, ela consegue me ensinar algo, ela agrega algo na minha vida, ou que eu consigo entender ou me identificar com o jeito dela de se comunicar, isso vai criar conexão, que vai gerar confiança e que, num terceiro passo lá, vai fazer com que essa pessoa possa comprar de mim e que eu possa vender para ela. Porque no fundo, quando a gente compra algo de alguém, a gente está comprando a sensação que aquele serviço que a pessoa está vendendo vai gerar. A gente está comprando essa transformação ou esse estilo de vida que está sendo narrado ali, né? Ou até mesmo quando a gente compra algum produto, a gente tá comprando a pessoa. Eu não quero qualquer grupo de FAP, eu quero o grupo de FAP com a Gabriela, eu quero o grupo de FAP com a Betina. Por quê? Porque tem elementos que são específicos daquela pessoa, que tem a conexão, que tem a confiança e que eu me identifico e vou fazer com que eu queira me aproximar desse produto e não de outro. E é por isso que eu acredito tanto que tem mercado para todo mundo, porque somos pessoas diferentes, temos pontos autênticos diferentes e a gente vai achar pessoas que vão se conectar, né, com o nosso estilo, com os nossos conteúdos, e tem pessoas que não vão, e tá tudo certo. Eu vou vender para as pessoas que se conectam comigo, e essas pessoas vão ter muito mais chance também de gostarem do que eu entrego. E eu também vou ter mais chance, né, de conseguir entregar o meu melhor para essas pessoas. Então vocês percebem que naturalmente a gente vai nichando o nosso público. Isso é ótimo, né? E a gente vai criando uma sintonia. Quinto ponto, gente. Vender é sobre, então, contornar essa vergonha ou contornar essa insegurança que a gente tem através da convicção do que a gente vende. Eu demorei um tempo para chegar nisso, né? Mas estudando, trocando, vivendo muito isso, eu percebi que eu posso me sentir insegura por dentro, mas eu posso passar convicção, mesmo com essa insegurança. Eu posso morrer de vergonha por dentro e ainda assim conseguir estar aqui me expressando. Não são coisas opostas, né? E quando eu descobri isso, né? Realmente meu universo se ampliou. E para criar essa convicção, eu vou trazer aqui alguns elementos que vão te ajudar nesse processo, né? Tem uma pergunta que eu gosto muito, que eu vou deixar ela aqui, que quando me fizeram, né, foi uma pergunta importante para mim, que é a seguinte: tu venderia o teu serviço ou o teu produto para tua melhor amiga? Se a nossa resposta for sim, ótimo, porque significa que a gente está entregando ali algo, né, que a gente imagina que uma pessoa tão querida iria aproveitar. Então isso significa que o nosso produto tá pronto para seguir, né? Agora, se a resposta for não, eu tô vendendo algo aqui, qualquer coisa, né, ou tô fazendo algo que dá, mas não tá o meu melhor. Mas cuida, não é o melhor da cobrança, né? É o melhor do que é o melhor no possível, né? Vamos cuidar com isso. Mas se a gente sente, se a gente não tá acreditando no produto que a gente tá ofertando ou no serviço, é muito difícil a gente ter essa convicção.
E aí, se a gente não tem essa convicção, isso transparece e aí toda essa cadeia não acontece. Então, algumas coisas que vocês podem fazer também para aumentar essa convicção é o seguinte: pede feedback para as pessoas que já fizeram algum serviço contigo, já compraram algum produto, né? Percebe como é que foi a experiência delas, ou enfim, se tu tá só na clínica, né? Pergunta pros seus pacientes como é que eles estão se sentindo, né, no percurso terapêutico. Às vezes a gente até pode olhar, né, pros próprios depoimentos, coisas que pessoas já escreveram. Eu até tenho uma pastinha onde eu guardo todos os feedbacks, tá? E isso serve para duas coisas. Um é pra gente realmente saber, né, como é que o que a gente tá entregando tá chegando pro outro. Aí eu acho que a gente também tem que lembrar, né, não é questão que a gente não vá receber feedbacks pra melhorar, porque eu acho que a gente tá sempre melhorando. Mas às vezes se a gente tá muito preso ali na insegurança e só na autocrítica, né, numa autocrítica exagerada, olhar pra perspectiva do outro também vai nos ajudar a conseguir tomar um pouco de distância disso e ver assim, ok, a minha cabeça pode estar dizendo que tá tudo ruim, né? Ou que eu não sou boa o suficiente, ou que não tá bem, a vozinha aqui da cobrança, né? Mas eu peço feedback do outro e às vezes isso me ajuda a conectar mais com a realidade. Então, acho que essas duas funções, tanto para que a gente possa seguir aperfeiçoando, mas também para que a gente tenha um pouquinho mais de dados de realidade e não fique só na nossa cabeça. Uma outra estratégia é a gente melhorar os nossos processos, não só ficar se culpando. Então, por exemplo, se eu sei que eu quero ter um contrato terapêutico, que isso vai deixar o meu processo de terapia mais formal, mais bacana, só que eu não faço isso, percebe que a gente fica muitas vezes se culpando, e não só isso, a gente vai diminuindo essa convicção e não aumentando como a gente gostaria. Então, faz as coisas que tu acha que são importantes pro teu negócio. Faz no teu ritmo, faz quando dá, mas não deixa que isso fique só te pressionando e que diminua aí a confiança em ti mesmo. Investe em aperfeiçoamento constante, tá? E cuida, né? Não vamos ir para um extremo aqui de aquela história, né? De ter que estar sempre fazendo 1000 cursos, 1000 livros. Não, não é isso. Não é esse exagero que eu sei que muitas vezes nós psis gostamos de ir. O que eu tô falando aqui é, dentro das nossas possibilidades, dos nossos limites, tá se propondo a estudar pequenas coisas, a se aperfeiçoar, porque isso também vai fazer não só com que a gente de fato melhore, mas isso nos dá aquela tranquilidade, aquele senso de tipo, nossa, que bacana, eu tô investindo em mim, né? Então, o que eu tô entregando aqui faz sentido, né? Então, de novo, a gente tem essa convicção aumentada. E por fim, aqui um lembrete também, que ajuda na convicção, mas que ajuda em todo esse processo de vendas. As coisas não precisam estar perfeitas, elas precisam ser úteis. Então a gente não precisa fazer o melhor curso gravado, a gente vai fazer o possível. Eu não vou ter a minha sessão de psicoterapia que eu queria ter com 10 anos de prática, porque eu nem tenho 10 anos de prática ainda. Mas eu vou fazer uma sessão de psicoterapia que vai ajudar as pessoas que eu tô entregando. Então, batalhem em dar o melhor de vocês, se satisfazerem com esse melhor e conseguirem, de fato, cobrar um valor que vocês entendem que é justo por tudo aquilo que vocês estão entregando, por tudo aquilo que vocês estão investindo. Me conta aqui se esse vídeo te ajudou e eu vou adorar te ter nos próximos vídeos específicos para as psis de valor. Um super beijo e até a próxima!